Fala aí, meus queridos seres logísticos, mais um vídeo importantíssimo aqui para vocês, a pedido. Eu tenho recebido muito essas demandas do tipo, cara, dicas para executar um inventário geral de sucesso. Vocês sabem aqui que sou contra a execução do inventário geral, como uma prática cotidiana de estar sempre mensalmente, digamos, ou semanalmente, fazendo contagem no teu inventário de forma geral, conta tudo. Por quê? Porque não é eficiente, a gente perde muito tempo, o inventário geral ele é custoso para ser executado, mas ele eventualmente é importante. Então, por exemplo, sim, tem empresas até que no estatuto da empresa ele rege que exista um inventário geral e é auditado por uma empresa externa, por questões de compliance. E nesses casos, então, tu é obrigado, sei lá, uma vez por ano, com alguma frequência, executar o inventário geral, então precisamos executá-lo. Então, nesse sentido, vamos executá-lo? Quais são as dicas que eu vou dar aqui, cara? E dicas baseadas, cara, olha o que eu já fiz de inventário na minha vida, já cometi muito erro de inventário também, então eu vim aprendendo ao longo da minha carreira aí gigantesca. Por isso, inclusive, se você é a primeira vez que chegou aqui, meu nome é Carlos Menchique, sou um especialista na área de logística e estou aqui dividindo um pouco da minha experiência de carreira, trabalho na logística desde os meus 14 anos e ao longo do tempo me especializei e comecei a desenvolver conteúdos focadinhos aqui para elevar o patamar da logística através da educação, baseado no que a gente implementa na nossa consultoria e também nos cases que a gente vem desenvolvendo. Muito bem, vamos para o que interessa. Um dos aspectos que eu acho que todo mundo comete um erro grave é o inventário geral sem ser planejado. E o planejamento não significa o seguinte, cara, vamos executar o nosso inventário geral semana que vem. Por quê? Porque na nossa percepção, o sucesso do inventário está em planejar este inventário. Ou seja, eu vou investir muito mais tempo antes do inventário. Observem isto! Pelo amor de Deus, anotem, fixem isso, vejam de novo. Eu vou investir mais tempo antes do inventário do que na execução do inventário. Eu não me lembro aqui, mas o ponto... a execução está aqui, ó. Vamos botar aqui já, ó, execução. Vamos determinar um tempo para isso. Talvez a execução aqui seja uns 40 a 50% do tempo do projeto como um todo. Por quê? Porque eu preciso que a execução seja rápida, ou seja, a identificação dos produtos tem que estar nos trinques, a organização, a limpeza, o saneamento dos SKUs, já tem que ter tudo sido feito, eu vou falar bastante sobre isso ainda. Então tu tem que deixar preparada a tua operação para fazer a execução e a execução tem que ser no pau. Porque invariavelmente, quando tu tá aqui no item 1 planejando o teu cronograma, planejando o cronograma do inventário, o que é o fato que eu vejo nas empresas? Uma pressão enorme para tu não parar o faturamento. Por isso que o inventário geral é tão ruim, porque o inventário faz com que a empresa pare o faturamento. Então, se você quer saber qual é a nossa solução para evitar o parar o faturamento, olha o que a gente fala aqui sobre inventário cíclico. Eu acho que eu vou deixar, inclusive, no final do vídeo aqui, uma dica de outros vídeos para você assistir sobre inventário cíclico para eliminar o inventário geral, inclusive. Mas tendo que fazer um inventário geral, normalmente tem restrição de tempo, porque a empresa não quer que tu pare de faturar, não quer que tu pare de produzir, no caso do almoxarifado, e não quer que tu pare de vender, no caso do produto acabado. Então, a gente precisa o quê? Fazer o inventário de forma rápida. Não necessariamente tu precisa inventariar tudo no mesmo tempo aqui. Essa é um pouco das nossas dicas aqui. Então, planeje com muita antecedência. Por quê? Porque uma das dicas importantes nesse planejamento é, cara, eu vou fazer um inventário daqui a 3 meses porque tem um feriado. Então eu vou conjuminar o feriado com o final de semana para ampliar minha base de dias. Então o que tu tem que fazer? Combinando esse cronograma com o teu PCP, combinando esse teu cronograma com a tua área de vendas, diminuir os estoques nesse período para poder ter uma execução mais rápida. Ou seja, cara, uma semana antes do inventário não entra mais matéria-prima. Uma semana do inventário eu já começo a baixar a produção dos meus itens para diminuir o estoque de produto acabado do que for empurrado em termos de estoque, para que eu tenha menos produtos a contar naquele período. Então isso é planejar. Cara, eu tenho que sincronizar toda a minha cadeia de suprimentos,
fornecedores, clientes de acordo com isso. Então, por exemplo, mas o pessoal da área comercial não vai querer. Cara, ao contrário, é argumento muitas vezes. Porque tu vai dizer pro cara o seguinte, cliente, compra um pouco mais porque eu tenho um inventário ali, eu vou parar minha operação, etc. Então tu tem que comprar mais agora, te abastece porque eu não sei quando é que a gente retoma as vendas. Tu entende a estratégia que tu pode utilizar para poder convencer a tua empresa a garantir um prazo de execução adequado para o teu inventário, garantindo que realmente tu consiga fazer uma contagem precisa, porque o erro que eu mais vejo é a diferença de inventário porque a contagem anterior foi mal feita. Então é fundamental que tu tenha a execução bem limpa a tua operação. E tu começa isso no teu planejamento com 3 meses de antecedência e aí começa já a programar o inventário naquele dia, reduzindo estoques de produto acabado, matéria-prima e estoque intermediário, se for o caso, tá? Aí vem um outro ponto que é a questão da organização. O que é organização? 3 meses antes, tu já começa a conscientizar a tua equipe pessoal, precisamos revisar se estão todos os endereços bem identificados, se meus produtos estão todos armazenados nos locais corretos, eu não tenho produto pelo corredor, eu não tenho produtos mal armazenados, assim por diante. E inclusive, porque existem situações onde na execução eu tenho estoque em poder de terceiros. Se eventualmente for uma indústria, é bem possível que tu tenha estoque em poder de terceiros. Ou seja, tu não precisa executar o estoque em poder de terceiros nesta data que tu planejou. Tu pode ao longo do tempo já ir matando a chave. Bom, tem fornecedor tal, tem mais estoque. Vamos contar nesse fim de semana, vamos no outro fim de semana. Então tu vai ter aqui, um exemplo que eu estou dando é 3 meses de cronograma para executar. Vamos supor mês 1, mês 2, mês 3. Então aqui é a minha execução, tá? Mas Mexique, por que tu deixou aqui? Porque tem um ponto 5 aqui. Fica comigo, hein, tá? Já dá o teu like aí, te inscreve no canal e bota aí. Tu faz assim como eu tô dizendo? Ou melhor ainda, qual desses pontos tu acha que é o mais difícil, que tu não consegue negociar com a tua empresa? Bota aí, porque de repente eu pode criar insights aqui para eu te ajudar. Então eu tenho aqui, mês 1, mês 2 e mês 3. Com a antecedência, programei para o inventário aqui. Então tu vai fazer o seguinte, poder de terceiros, esse fim de semana eu vou fazer, esse fim de semana eu vou fazer, esse fim de semana eu vou fazer. Tu já começa a trabalhar nesses inventários localizados bem antes, combinado lá com a empresa que estiver auditando vocês. Este tipo de cronograma é fundamental para tu não deixar tudo para fazer no final nesses dias. Tu tem que tirar tudo que for possível dali, tá? Então, a organização, a limpeza, e aí vem uma outra coisa que é importantíssima, o time. Cara, quem vai fazer esse inventário? Porque eu já vi, quer ver um exemplo de inventário de fracasso? Eu chamo lá a tia do cafezinho, o pessoal do restaurante, eu chamo o pessoal administrativo da contabilidade, eu chamo o motoboy, o cara da portaria, eu chamo toda essa galera para fazer o inventário nesse dia aqui. Cara, os caras não conhecem o teu produto, eles vão ter dificuldade. O ideal é a gente sempre programar para fazer com o nosso time que já conhece o produto, etc, etc. Por isso, é sempre bom criar uma certa gordura aqui na execução do inventário para dar tempo de fazer isso com o teu recurso próprio. Então, o time é muito... mas Mexique, não vai dar para fazer com o meu time próprio. Beleza. Então, o que tu vai fazer? Tu vai já determinar quem serão essas pessoas e tu já vai começar a preparar esses caras para esse inventário geral. Não deixa para ele pegar um coletor na mão nesse dia, não deixa para ele ter contato com o teu produto somente nesse dia. Prepare esse cara aqui. E nesse sentido eu já estou dando uma outra dica. Mas Mexique, eu não tenho WMS. Então aluga coletores, inclusive a gente aqui aluga coletores e faz o inventário com o coletor, porque ele ganha velocidade na execução. Se tu tem WMS, obviamente você vai fazer via coletores. Porque já tem alguns softwares só para inventário. Então tu vai lá e paga o aluguel do software, paga o aluguel dos coletores e executa o teu inventário com coletores, porque daí o erro é menor humano. Ou seja, tu pode usar um time menos preparado, porque ele vai ter que bipar endereço, vai ter que bipar SKU do produto, o IAN dele, então isso diminui a margem de erro e contar, todo mundo sabe contar até 50, tá ligado? Então aqui eu vou botar essa observação também, eventualmente coletores alugados, Aí vem essa questão do planejar isso, vai ter um custo aqui, obviamente, né? Mas como é poucos dias,
se torna um custo bem viável de fazer. Aí vem a execução, que é pau, ou seja, tá tudo preparado, tá tudo no lugarzinho certo, tudo bem identificado, meu time preparado, tenho 4, 5 dias para fazer o meu inventário, a empresa toda está sabendo desse inventário, eu baixei meus níveis de estoques, portanto eu tenho menos coisa para contar, e aí a execução vem e faz ela com rapidez. Aquela técnica normal, conta uma vez, conta a segunda, deu diferença, vai contar a terceira, até e a identificação desses pares. Tudo certinho. E aí, se você está paletizado, não te esquece, tem que contar inclusive endereços vazios, porque é importantíssimo tu saber, endereço tal, não tem nada, zerado. Isso é muito bom para questão de controle, tá? Então, Mexico, o que é o quinto fator aqui? Cara, o quinto fator é o mais importante de todos, o ajuste. E isso aqui tem que estar muito bem combinado nesse teu cronograma, nesse teu planejamento com a empresa. Porque o que acontece? Faz o inventário e às vezes tu vai encontrar um buraco de grana lá, a 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais de furo de estoque. Sei lá, não sei qual é a situação da tua empresa, o tamanho da tua empresa. E tu tem que combinar com a direção da empresa que nós vamos fazer o ajuste para não sustentar esse passivo. Eu muitas vezes já vi isso, dos caras fazerem tudo isso aqui na hora do ajuste a empresa não querer fazer, porque o ajuste do inventário vai direto para prejuízo. Então ela não quer mostrar esse resultado ruim, e aí ela não quer fazer o ajuste. Uma forma ruim de administrar isso é, cria um novo estoque, ajuste. E aí tu vai botar todas as diferenças lá para dentro, criando um passivo sistêmico dentro do teu negócio. Cara, eu estou falando isso porque para nós é importantíssimo que seja feito o ajuste de inventário, porque para eu ter certeza que quando eu rodar meu sistema de MRP, por exemplo, dentro da indústria, ele veja que o meu estoque contábil e físico estejam em consonância. O físico e o contábil tem que estar batendo. Então eu criei essa área segregada só para efeito contábil, para garantir que eu consiga fazer o ajuste e consiga rodar a minha empresa sem ter problemas. Mas lembrando que tem que estar muito combinado isso, inclusive, cara, põe isso por escrito, porque isso é ponto de seríssimos problemas, porque o que acontece? A empresa está querendo o quê? Pegar a sujeira do ajuste e botar para baixo do tapete. Vejo isso com muita frequência em muitas empresas, fica ligado sobre isso. E aí outra observação importante, cara, não te esquece que o que é válido de verdade é o teu inventário contábil. Então não é o contábil que está errado, o físico que está errado. Por quê? Porque tu presta conta para o fisco, para a empresa, sempre pelo contábil. Então tu precisa garantir que o teu físico esteja alinhado com o contábil. E essa é uma dica de ouro para vocês, porque eu vejo muitas vezes o seu logístico muito focadinho ali no controle físico e esquece o controle contábil. E o controle contábil que a empresa usa de verdade, o sistema de gestão vai usar isso, o fisco vai usar isso, e se o fisco vier te auditar, ele vai te confrontar o contábil como referência. E se tu tiver a menos produto ou a mais, ele não acha que é erro operacional, ele acha que está havendo evasão fiscal e vai querer te multar. Então, essas dicas assim são primordiais aí para a evolução do seu logístico, para a evolução da acurácia do teu processo. E depois do inventário geral finalizado, perfeitinho, a partir dos primeiros dias do ajuste, ou seja, a partir daqui, vou até botar em outra cor isso, este momento para cá, tu pode começar a trabalhar agora com inventário cíclico. Cria uma estrutura dentro da tua operação para estar contando um pouquinho dos teus SKUs todos os dias ao longo do tempo. Para mais informações, vou deixar um vídeo aqui, vou deixar 2 vídeos aqui sobre inventário cíclico para vocês seguirem estudando aí sobre esse aspecto, que é um ponto importantíssimo aí para garantir controle da tua operação através da curiosidade. Era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu!